A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Começando mais uma manhã com Deus, amém? Vamos estar fazendo uma oração, apresentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o emprego de cada um nas mãos do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Senhor amado, venha cobrir, Senhor, com Teu sangue a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Abençoa, Senhor, cada um inscrito deste canal, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que tem, meu Deus, visto os nossos vídeos, meu Senhor, aqueles que está conosco há mais tempo, aqueles que estão chegando agora, que o Senhor possa abençoar, Senhor, e estender as tuas mãos de misericórdia. Meu Senhor, dá o livramento, Senhor, sobre o lar de cada um, sobre a família, sobre a parentela, Senhor, de cada um. Aquelas, meu Deus, aqueles, Pai, essa mulher, esta pessoa que trabalha, Senhor, nos trabalhos domésticos, dentro do seu lar. Abençoa, Senhor, dai força, dai coragem a ela, Senhor, fortalece, dai saúde, dai graça, dai livramento, Senhor, dentro do seu próprio lar, livra de acidente, de queda, cobre com teu sangue, fortalece ela, Senhor, em todas as áreas. Dai saúde, meu Deus, vai guardando, Senhor, a sua família, a sua parentela, guarda, Senhor, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu neto, a sua neta, que saiu para o emprego, que saiu para o trabalho, meu Senhor, vai dando livramento na ida, na volta, dá livramento lá dentro da empresa, da loja, do mercado que ela trabalha, que ele trabalha, seja qual for, Senhor, o emprego que ele trabalha, o emprego que ela trabalha, que o Senhor, meu Pai, possa abençoar, dando livramento, dando vitória, dando força, dando coragem. Meu Deus, vai fortalecendo, revestindo em todas as áreas. Encoraja ele, meu Deus, para trabalhar, encoraja ela para trabalhar, encoraja, Senhor, dai força, dai coragem, livra, Senhor, de morte, de acidente, de assalto. Livra no trânsito, de acidente, meu Deus, leva em paz, traz em paz, dá livramento lá no local do emprego, do trabalho dele, meu Deus, vai dando vitória, meu Senhor, em todas as áreas. Pai, guarda as crianças, Senhor, os jovens, os adolescentes, os bebês, nas creches, nas escolas, meu Senhor, dá livramento na ida, na volta da creche, da escola, livra, Senhor, dá livramento dentro da van escolar, dá livramento, Senhor, nos ônibus, nos trens, no metrô, no ônibus, no carro. O Senhor vai dando o teu livramento, Senhor. Vai dando livramento, Senhor, na ida e na volta, dentro da creche, dentro da escola. Meu Deus, dá o livramento, Senhor, para cada criança, onde houver, meu Pai, uma criança, que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia, livrando, Senhor, de morte, de acidente. Livra, Senhor, do homem sanguinário, do homem perverso, do malfeitor. Livra, meu Senhor, de todo tipo de violência. Meu Deus, cura as crianças, dá saúde, Senhor, restaura a saúde. Meu Deus, vai trabalhando, Senhor, e dando grande livramento. Senhor, restaura as crianças por dentro e por fora, meu Senhor. Dá saúde, Senhor. Visita os pulmões, o sangue, os ossos. Meu Deus, vai limpando o sangue, Senhor. Vai dando livramento na cabeça, nos ouvidos. Oh, meu Deus, na garganta. Vai dando teu livramento, Senhor, por dentro e por fora. Cobre com teu sangue, meu Senhor. Estende, meu Pai, as tuas mãos de misericórdia para dar o grande livramento e a grande vitória. Fica aqui conosco, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Foi o Senhor que morreu na cruz por mim e por você. É Jesus que deu a sua vida, o seu sangue precioso, para que nós fôssemos salvos, para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando e engrandecendo o único que é digno de honra e de glória, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu vou estar trazendo uma palavra que está em Marcos, capítulo 10 e o versículo 46. Marcos, capítulo 10 e o versículo 46.
Glória a Deus, aleluia. E fala assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus amado, abre a nossa mente. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para nós entendermos e compreendermos a tua palavra. Jesus, aquebranta o nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Blinda, meu Senhor, e unge os nossos ouvidos para que nós ouça a tua voz. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, agora através da tua palavra, meu Senhor. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala de um cego chamado Bartimeu. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele estava passando por Jericó. Jesus com seus discípulos e uma grande multidão. Porque aonde Jesus estava, uma multidão de pessoas estava junto com Jesus. Porque muitos estavam interessados nos seus milagres, nas suas curas. Muitos se interessavam em estar perto de Jesus, por aquilo que Jesus podia lhe oferecer. E ali também estavam os seus discípulos, a quem Jesus escolheu. Estavam ali com Jesus, fazendo ali milagres, fazendo ali uma grande obra de cidade em cidade. E a palavra do Senhor fala que Jesus, com uma grande multidão e com seus discípulos, estava passando ali por Jericó. E ali em Jericó havia um cego chamado Bartimeu. E este homem, ele era cego dos seus olhos e ele vivia mendigando, pedindo esmolas. Ele estava assentado à beira de um caminho, pedindo esmolas. E ele ouve a multidão que estava ali se aproximando. Ele está ouvindo ali o barulho de uma multidão e ele ouve que alguém ali fala que ali estava passando Jesus. Então ele ouve alguém falar que Jesus estava passando por ali, que Jesus estava passando ali por Jericó. E este homem, precisando de um milagre, não enxergando, mas ouvindo que Jesus estava passando por ali, ele se levanta e vai ao encontro de Jesus. E quando este homem, ele vai ao encontro de Jesus, ele encontra muitos impedimentos para se achegar até o Senhor. Porque quando ele se achega ali perto do Senhor Jesus Cristo, quando ele se achega ali perto daquela multidão e dos discípulos de Jesus, a palavra do Senhor fala que ele começa a gritar e a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E este homem gritava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, a multidão começou a se incomodar. Aquela multidão começou a pedir e a dizer para Bartimeu para que ele se calasse. O clamor de Bartimeu estava incomodando aquela multidão. Bartimeu precisava de um milagre, ele precisava de uma cura. E quem precisa de um milagre tem que se levantar. Ele estava ali assentado à beira de um caminho mendigando.
Ele ouve que Jesus estaria ali passando por Jericó. Este homem se levanta e vai ao encontro de Jesus. Quem precisa de um milagre tem que se levantar e ir ao encontro de Jesus. E Bartimeu foi ao encontro de Jesus. Mas quando Bartimeu começa a clamar, a pedir ao Senhor socorro, porque aquele clamor dele era um socorro. Ele estava pedindo ali ao Senhor socorro. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Quando Bartimeu começa a clamar, em alta voz ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A multidão logo se incomoda e começa a pedir para que Bartimeu se cale. Mas quanto mais aquela multidão, incomodado com Bartimeu, pedindo para que ele se calasse, mais ele clamava, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. E ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Porque quem precisa de um milagre tem que se levantar, tem que ir ao encontro de Jesus, tem que clamar, tem que orar. E Bartimeu, ele clamava por um milagre. E a multidão, mesmo aquela multidão impedindo que ele clamasse, que ele chegasse ali ao encontro de Jesus, mas Bartimeu não deu ouvido ao clamor daquela multidão, à voz daquela multidão, que dizia para que ele se calasse, porque ele estava clamando. Ele não deu ouvido, ele continuou clamando. E a palavra do Senhor fala, no versículo 49, e Jesus parando, Jesus ouviu o clamor daquele homem, que aquele homem clamava em alta voz. Ele clamava e Jesus ouviu o clamor dele. E Jesus parou para Bartimeu. E quando Jesus para Bartimeu, Jesus diz ali a alguém que o chamasse. E Jesus parando disse que o chamassem. Então Jesus diz ali para alguém: vai lá e chama este homem que está ali clamando, que está ali pedindo misericórdia. Jesus dá uma ordem ali para alguém ir até Bartimeu. Enquanto muitos tentavam impedir de que Bartimeu clamasse e recebesse o seu milagre, recebesse o seu socorro das mãos do Senhor, alguém em meio àquela multidão, que Jesus diz, vai lá e chama ele, alguém foi e chamou Bartimeu e ainda levou uma palavra de ânimo. Quando muitos tentavam parar Bartimeu, quando muitos tentavam calar a voz e o clamor de Bartimeu, o socorro de Bartimeu, porque Bartimeu estava pedindo ao Senhor socorro. Então, quanto mais pediam, tentavam impedir Bartimeu de receber o seu milagre, mais ele clamava. Jesus parando diz, olha, vai lá e chama ele. E alguém foi lá e levou uma palavra de ânimo para Bartimeu. Olha, tem de bom ânimo. E se alguém disse, olha, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então esta pessoa, no meio dessa multidão, se compadeceu da dor e do sofrimento de Bartimeu. Se compadeceu da alma de Bartimeu. E disse, olha, tem de bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. E ali Bartimeu foi até o encontro de Jesus. Tem de bom ânimo, levanta-te, porque Jesus ele está te chamando. Então Jesus está falando com alguém nesta manhã e dizendo, olha, levanta-te, tem de bom ânimo, porque sou eu que te chamo. E quando Jesus ele chama, ele se responsabiliza. Quando Jesus chama, ele capacita. Quando Jesus chama, é ele que vai à frente. Quando Jesus chama é porque ele quer mudar a história do homem e a história da mulher. Quando Jesus chama, ele chama para algo novo. Quando ele chama para uma mudança, para uma transformação. Então, Bartimeu se levantou, foi até Jesus. E lançando ele, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu, ele tinha uma capa. Porque aquela capa representava ali que todos que viviam
nesta situação de rua, pedindo esmola, dependendo das pessoas, porque Bartimeu, ele dependia das esmolas dos outros. Ele vivia mendigando e pedindo esmola. Essa capa era dada para aquelas pessoas que estavam nessa condição de mendigo. E Bartimeu, ouvindo que Jesus estava chamando ele lança de si esta capa, ele tira essa capa, ele lança fora esta capa para poder ir ao encontro de Jesus. Essa capa representava a humilhação, representava a dor, representava o sofrimento, representava o choro, representava a dependência de Bartimeu das pessoas. Essa capa provavelmente estava suja, estava molhada, porque ele vivia ali pelas ruas. Ele vivia ali pelas ruas. E ele ele jogou fora essa capa suja. Essa capa que representava o seu passado de humilhação, de dor, de sofrimento, de dependência das pessoas. E ele vai ter com Jesus. Porque ele entende que quem está chamando ele é poderoso para mudar a vida dele, para mudar a história dele. Ele entende que agora Jesus está chamando ele, e que ele vai sair daquela humilhação, daquela dependência do homem, da dependência daquelas esmolas, e vai passar agora a ser dependente de Jesus. Então ele entende e compreende isso. E ele vai ter com Jesus. E primeiro, ele lança de si, ele joga fora esta capa de sofrimento, este passado de dor, esse passado de humilhação. E ele vai ter com Jesus. Porque ele entende que quem está chamando ele tem poder para mudar toda a sua vida, toda a sua história. Quando Jesus nos chama, nós não vamos passar só por flores, não. Tem muito choro também nesse caminho, porque esse caminho é o caminho estreito. Mas com Jesus nós encontramos consolo, paz, alegria, a paz que o mundo não pode dar. Com Jesus nós encontramos aquilo que o mundo não oferece, porque tudo que o mundo oferece são coisas passageiras, são coisas que passam rápido, são coisas, alegrias passageiras, momentos passageiros. Mas quando todo esse momento passa, vem a tristeza, vem a depressão, vem o choro, vem o desespero e muitos vêm até a vontade de tirar a sua própria vida. Mas com Jesus, Jesus vai nos dando vitória. Com Jesus nós vamos passando pela prova e dando glória a Deus. Vamos passando pela prova, crendo que o nosso verdadeiro amigo ele está conosco. Porque Jesus ele falou, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Espírito Santo Consolador, que irá vos consolar no dia da dor, no dia do sofrimento. Jesus ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo dele, para nos consolar no dia da dor, no dia da aflição. Então Bartimeu entende que quem está chamando ele é poderoso para mudar a vida e a história dele. E ele se levanta e vai até Jesus. E chegando, e Jesus falando disse, quando ele chegou até Jesus, Jesus olhou para ele e falou, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aquele cego Bartimeu queria e precisava, que era a sua cura física, a cura dos olhos. Jesus sabia que ele precisava da sua cura, que ele precisava voltar a enxergar, mas Jesus queria ouvir dos lábios de Bartimeu, da boca dele, a sua necessidade, o que ele precisava. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso falar, porque Jesus já sabe o que eu preciso. Mas tem coisas que Jesus ele quer ouvir da minha boca e da tua boca. Realmente ele sabe a minha necessidade. Ele sabe a tua necessidade. Mas tem coisas que ele quer ouvir, eu e você falar. Eu e você confessar para ele. Eu e você chegar para o Senhor e falar, olha Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de um milagre. E eu preciso que o Senhor faça por mim o impossível. Então Bartimeu chegou até Jesus. Jesus falou, o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu lhe disse, mestre, que eu tenha vista.
Bartimeu falou para o Senhor a sua necessidade. Ele precisava ter vista, ele precisava ver novamente. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé já te salvou. Bartimeu, ele recebeu o seu milagre. Ele recebeu a sua cura, a sua vitória. Porque ele teve fé. Ele não desistiu, mesmo diante das provações, mesmo diante dos impedimentos, mesmo diante dos não, mesmo diante daqueles que tentavam lhe calar, lhe impedir de receber o seu milagre e a sua vitória. Bartimeu não deu ouvido para estas pessoas que mandavam ele se calar, que tentaram impedir ele de receber o seu milagre e a sua vitória. Bartimeu não deu ouvido. Ele continuou clamando. Ele foi até Jesus, ele recebeu o seu milagre, porque ele teve fé, não desistiu, continuou. Mesmo ele clamando, e ali Jesus não estava ouvindo, mas quando Jesus ouviu, Jesus parou para ele e chamou ele. E mudou a história de Bartimeu. Jesus mudou, Jesus deu a ele salvação. Jesus deu a ele a cura. Jesus restaurou aquele homem novamente. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Pela fé, aquele homem foi salvo. Pela fé, aquele homem foi curado. Pela fé, ele recebeu de Deus o milagre, a vitória, a cura, a restauração e a restituição que ele precisava e necessitava. Ele não desistiu. Muitos da Bíblia insistiram, continuaram insistindo, não desistiram em receber o seu milagre e a sua vitória. Porque para mim e você receber o nosso milagre e a nossa vitória, nós temos que nos levantar, sair do nosso comodismo, ir até Jesus, clamar, insistir, persistir, não desistir, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos impedimentos, mesmo diante daquilo que vem para nos entristecer, nos abater, porque aquelas palavras estavam entristecendo Bartimeu, que muitos mandavam ele se calar. Se Bartimeu tivesse dado ouvido, ele não tinha recebido o seu milagre. Que eu e você não venha a dar ouvido a vozes negativas que dizem que você não vai conseguir. Muitos dizem que você não vai conseguir, mas você vai conseguir se você não desistir. Se você ter fé, se você continuar insistindo, indo até Jesus, indo até o encontro de Jesus para receber o seu milagre e a sua vitória. Não desista, mas continue, clame ao Senhor. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, assim como Bartimeu fez. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, ele voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar novamente. Esse homem está agora curado, enxergando. Não sei qual é a cura que você precisa e necessita, não sei qual é o milagre. Pode ser uma porta de emprego, pode ser a sua saúde, pode ser o seu emocional, pode ser uma batalha espiritual, algo que você precisa no mundo espiritual, algo que você precisa espiritual, algo que você precisa material. Pode ser algo no seu casamento, no seu lar, na vida do seu filho, da sua filha, na vida do seu parente, algo que você tem clamado, algo que você tem chorado, tem insistido. Não desista, mas continue clamando e insistindo. Porque muitos da Bíblia receberam o seu milagre na hora. Na hora já receberam o seu milagre. Mas muitas vezes tem milagres e o Senhor vai nos provando. E o Senhor nos entrega na hora e no tempo dele. Não que o Senhor não possa fazer, ele pode fazer agora, ele pode fazer hoje. Mas tem coisas que ele vai nos preparando para nos entregar o milagre e a vitória. Tem coisas que o Senhor vai trabalhando em nós e dentro de nós e ao nosso redor para poder nos entregar. Mas o que nós não podemos é desistir. E crer
no nosso milagre, na nossa vitória, e crer que Jesus, ele está conosco e que ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, porque este clamor representa a oração. Essa cegueira pode representar aqui, representava a cegueira física. Este homem realmente era cego dos seus olhos. E pode representar também uma cegueira espiritual. Alguém cego espiritual fica sem visão, sem direção. Pode representar uma pessoa que precisa de Deus novamente a direção. Que por algum momento da sua vida se perdeu no caminho, se perdeu na caminhada, se perdeu nos seus próprios pensamentos, se perdeu na sua vida financeira, se perdeu no seu lar, se perdeu no meio da sua parentela, em meio à sociedade. Pode ser alguém que está sem direção. Mas Jesus é aquele que está dando novamente a direção, vista novamente. Jesus é aquele que está dando novamente a direção, que está trazendo novamente a visão física, a visão espiritual. Jesus é aquele que restaura vidas e almas nesta manhã. Mas é necessário crer e acreditar que no mundo espiritual já está sendo entregue em tuas mãos a tua vitória. Que no mundo espiritual já está sendo entregue a tua vitória. É necessário crer e acreditar que Jesus está dando uma nova direção. Que Jesus está fazendo algo novo sobre a tua vida. Que Jesus está abrindo os teus olhos espirituais para que você possa ver a situação da sua vida, para que você possa ver aonde você precisa ir, como você deve andar, o que você deve fazer, como deve agir. Jesus é aquele que te dá nova direção. Jesus é aquele que te chama pelo teu nome nesta manhã e faz algo novo sobre a sua vida, sobre a sua história. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé já te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Logo Bartimeu viu, mas ele não deixou a Jesus. Ele seguiu a Jesus pelo caminho, porque ele entendeu que agora ele era dependente do Senhor e que ele não podia sair dessa dependência, que ele não podia mais deixar a Jesus, porque agora ele era dependente de Jesus e que ele não podia deixar a Jesus. Muitos recebem um milagre e deixam Jesus, recebe a sua cura, recebe a restauração e deixa Jesus. Mas este homem não. Ele recebeu o seu milagre, a sua vitória, a sua cura e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Não cesse de clamar. Não cesse de orar, porque Jesus é aquele que para. Jesus é aquele que está parando nesta manhã, através do teu clamor, através do teu choro, através das tuas lágrimas. Jesus ele está parando nesta manhã para fazer algo novo, porque Jesus mudou a história desse homem. Jesus restaurou ele. Jesus trouxe para este homem novamente a alegria. Quando a gente fala de homem, a Bíblia fala de homem, se refere ao homem e à mulher, se refere ao ser humano. Jesus deu a ele novamente a alegria, a esperança, porque este homem já estava sem esperança. Ele vivia mendigando. Ele estava cego dos seus olhos. E agora este homem torna a enxergar. Esse homem volta a enxergar. E Jesus restaura e restitui a vida deste homem. E este homem segue a Jesus pelo caminho. Que eu e você possa guardar esta palavra na tábua do nosso coração, entendendo e compreendendo que aquele que clama, que se achega ao Senhor, o Senhor não lança fora. O Senhor não despreza, mas o Senhor para ouvir o clamor, a oração de cada um. Amém? Nós fiquemos com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, guarda o emprego, Senhor, de cada um, de cada uma. Meu Deus, vai dando o teu livramento, Senhor, na mente, no coração, vai ajudando, Senhor, a cada um a suportar, meu Deus, a prova, a aprovação, vai dando força, vai dando coragem, vai dando a vitória, meu Senhor, vai dando livramento, meu Senhor, nesta manhã.
Meu Deus, ajuda e fortalece em todas as áreas, Senhor. Entrega o milagre, a cura, Senhor, a restauração, a restituição, meu Deus. A visão que ele precisa, a visão que ela necessita, a direção que eles precisam, meu Senhor. Entrega, Senhor, algo novo sobre as mãos dele, sobre as mãos dela, e que ela e ele, Senhor, não venha se esquecer do Senhor, não venha deixar ao Senhor, mas venha se lembrar do Senhor em todos os momentos da sua vida. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e dá o livramento, meu Senhor, e a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um e de cada uma, em nome de Jesus. Amém.